Minha saudação a todos os colegas representantes comerciais. Coisas boas acontecem para quem espera. As melhores acontecem para quem faz. 2022, vamos fazer melhor? Essa grande reflexão será tema para a palestra de hoje. Com vocês, o estudioso e pesquisador Nelson Bittencourt. Olá, amigos do Core, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado ao Roberto pela apresentação. Eu quero aqui também agradecer duas pessoas que foram incansáveis para que a gente pudesse estar aqui com vocês. A primeira delas é a Marlete Santarém, a segunda é o Newton, que produziu todo esse material que vocês estão vendo aí daqui para frente. Muito bem, o tema que nós vamos tratar hoje, ele é um tema bastante desafiador, porque ele me remete a entender que boas coisas acontecem para quem espera, né? E esperar é diferente de esperançar, né? Mas as melhores acontecem para quem faz acontecer. E a convocação agora daqui para frente é que possamos então fazer acontecer em 2022 também. Legal? Eu tive o privilégio de estar com vocês anteriormente e quero lembrar que a gente sempre procurou trabalhar dentro daquilo que são o viés da neurociência, né? Lembrando sempre que o que comanda os nossos movimentos, nossos comportamentos, aquilo que fazemos, são os dois cérebros. Recentemente, e é uma coisa bastante recente, porque eu não tinha tratado com vocês, percebemos e aprendemos que existe também um conjunto de neurônios num terceiro órgão, né? Então, ou seja, estamos falando aqui de cérebro da cabeça, cérebro do abdômen e coração. Para que vocês possam, então, fazer conexão com o nosso trabalho depois desse encontro, fiquem à vontade para pegar esse QR Code que está aqui à direita da tela e podemos, então, daqui para frente, conversarmos também vendo aquilo que é o Direct. Mas tenho que lembrar vocês que esse é um trabalho que não foi feito para ser assistido em telefones celulares, ou seja, em tela pequena, né? Então sugiro a vocês que assistam isso num desktop ou num notebook, para que você possa aproveitar melhor os nossos conteúdos. Mas esse conteúdo, ele passa muito por alguma coisa que talvez a gente não perceba, né? Aliás, o cérebro da gente não tem a competência de perceber alguns cheiros. E um deles chama-se feromônios. E se alguém me perguntar assim, o que é esse negócio aí que você vai tratar, Nelson? Bom, vou tratar da gente ter a vibe e o flow na sintonia correta. Ou seja, se você tiver alguma dúvida sobre feromônios, pergunte para uma mulher que trabalha dentro do ambiente e nesse ambiente ela convive com outras mulheres, legal? De forma regular. E veja que coisa curiosa acontece. Curiosa não, né? É fruto do feromônio. Essas mulheres tendem a menstruar todas no mesmo período. O que você quer dizer com isso, Nelson? Eu quero dizer que feromônios é algo que o nariz não sente, mas o cérebro percebe. E isso muda toda a história da gente quando feromônios interferem naquilo que são as nossas percepções e aquilo que são as nossas mensagens que nós mandamos. Ou seja, são substâncias químicas que produzem para fora do corpo e são disseminadas e que provocam reações nos indivíduos. Legal? Se eu colocar isso no mundo das formigas, por exemplo, é aquilo que você já deve ter observado quando eventualmente, né, porque ninguém vai fazer esse de propósito, alguém pisa em cima de um grupo de formigas que está se deslocando e todo o grupo é capaz de debandar, né? Ou seja, não só aquele que foi massacrado por um pisão, mas todo o resto, né? É que elas liberam esses feromônios e esses feromônios são muito mais fortes do que um eventual ruído que elas pudessem produzir. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de respostas fisiológicas e comportamental. O que você quer dizer com isso, Nelson? Eu quero dizer que no universo feminino existe essa propriedade das mulheres se comunicarem através dos feromônios. Mas no universo masculino, nós também nos comunicamos através dos feromônios. Só que os feromônios, no nosso caso, e também no caso das mulheres, podem produzir um ambiente estressado. O que você quer dizer com isso, Nelson? Eu quero dizer o seguinte, você está estressado porque a sua venda que deveria ter acontecido não aconteceu. E nós estamos voltando em 2022 para o momento presencial. E você vai num segundo cliente, só que você carregou o estresse do primeiro cliente. Mas evidentemente que você é um bom ator. Então você chega lá sorrindo. Só que não adianta sorrir porque os seus feromônios estressantes estão sendo liberados naquele ambiente. Então o que eu estou falando para vocês é um negócio chamado o poder do humano. O poder do humano no sentido de que eu sou capaz de tornar um ambiente mais produtivo para a venda, ou sou capaz de, através dos meus feromônios, ou recebendo o feromônio do outro, tornar o ambiente mais estressante. Ou seja, não venda, não porque o produto não é bom, porque a condição comercial não é boa, porque o prazo de entrega não é adequado, mas sim porque as pessoas estressam umas às outras, não somente através
daquilo que é dito ou através daquilo que você demonstra pela sua linguagem corporal, mas principalmente pela liberação daquilo que o cérebro percebe, mas o nariz não é capaz de cheirar. Mas, para que vocês possam fazer uma conexão, aqueles que estiveram conosco no 8º seminário do representante comercial, foi exatamente da onde nós largamos o nosso último slide naquilo que nós tratamos no seminário do representante comercial. Ou seja, estou dando continuação àquilo que vocês viram. Alguém pode dizer assim, mas eu não assisti o seminário. Ok, vai no YouTube, dá uma olhadinha lá, que você vai entender a conexão que a gente vai fazer daqui para frente. E para isso, evidentemente que eu vou tratar de 2 elementos que eu deixei pendurado lá naquele último momento, né? Um deles é o flow. E o flow tem uma relação direta com aquilo que é o intrapessoal, ou seja, aquilo que você leva, aquilo que é sua responsabilidade, aquilo que você é capaz de gerenciar. E o segundo é aquilo que nós chamamos da vibe, que é a minha relação com o outro, que é quando eu falo sobre o aspecto interpessoal. Ou seja, como é que o meu intrapessoal, que é o meu flow, interfere no meu interpessoal, que é a minha relação com os outros. Nelson, que viagem é essa? Simples assim. De novo, você chegou estressado no ambiente comercial, você vai fazer uma venda, a pessoa sente que você está estressado através dos seus feromônios e também fica estressada. Ou seja, os limites de negociação começam a ficar muito curtos. Nelson, isso daí muda completamente. É verdade. Isso talvez mude bastante os seus resultados para 2022. Daí o convite, bora fazer acontecer e não esperar. Mas para que a gente possa perceber isso, o que é o flow? O flow, na realidade, é toda essa energia que você traz em todos os ambientes, né? E é claro que você sente isso de alguma maneira, ou já usou essa expressão, o flow é legal, a vibe é boa, ok, mas entendam que isso é muito mais do que isso quando a gente compreende que é quando você se envolve profundamente em uma atividade e não percebe o tempo passar. É quando a sua atenção, o seu foco e a sua concentração é tão grande que nada te dispersa. Mais ainda, é uma satisfação, é uma conexão enorme que libera um negócio muito legal, que se chama dopamina. Ao liberar a dopamina, sabe o que acontece? Você se sente motivado. Ao se sentir motivado, e atenção, motivação não é tocar o sininho, tá? Tocar o sininho é provocação. Motivação não é somente você fechar a venda. Motivação não é você dobrar a sua venda para o cliente. Motivação é quando você libera dentro de você uma substância chamada dopamina. Ao liberar a dopamina, sabe o que acontece? Faz acontecer. 2022 flui de uma maneira completamente diferente. Em outras palavras, tudo parece que está conectado, né? É um elemento que ele é mental e ele é neurobiológico, ou seja, é alguma coisa da nossa biologia. É quando a gente realiza uma atividade e fica completamente ligado, conectado a ela. Mais ainda, é quando a mente está no presente. Ela não está nem no futuro, que eventualmente pode gerar ansiedade, e nem no passado, que eventualmente pode gerar aquilo que a gente chama de depressão. Ou seja, é do presente. Agora observa comigo o seguinte, no futuro eu posso ter ansiedade, no passado eu posso ter depressão. A única coisa que eu tenho no presente chama-se estresse. A ansiedade é sentimento de futuro, depressão é sentimento de passado e estresse é sentimento de presente. Se você não traz um flow porque o seu intrapessoal não está alinhado com o que você deveria trazer para esse ambiente, possivelmente você terá dificuldade nas suas entregas. E é tão legal, sabe por quê? Porque flow não só é substantivo, como também é verbo. Ou seja, é ação. Mas para que a gente possa compreender isso de uma forma mais profunda, entenda o seguinte. Acima da linha do flow, aí colocando as 2 linhas vermelhas, né? As pessoas são acumuladoras de pensamento. É aquela coisa que não deixa você em paz. Acumula pensamento e gera ansiedade. E abaixo da linha do flow é aquilo que é tristeza, que é melancolia, né? E que o pessoal chamou recentemente, que tem sido tratado, né, de saúde mental. O que é saúde mental? Na verdade, saúde mental nada mais é do que saúde neural, que é quando então você começa a entender que o seu flow tem uma relação direta com aquilo que você decide por você mesmo. Ou seja, tem uma relação direta com aquilo que são os nossos neurotransmissores, que são as substâncias liberadas para que você possa fazer a transmissão de um impulso nervoso. Quando a gente entende isso, a gente entende, por exemplo, coisas que já foram vistas no último encontro, mas só para a gente poder resgatar, né? Adrenalina, a gente entende a noradrenalina, a gente entende a serotonina, a gente conhece e reconhece o glutamato, a endorfina e principalmente a dopamina. Não, o que você quer dizer com esse conjunto de neurotransmissores? É que bora fazer
mais e melhor tem a ver exatamente com aquilo que são as suas decisões. Você decide aquilo que você quer para você. E aquilo que você quer para você é o seu intrapessoal. E aquilo que é o seu intrapessoal é o que você vai levar para o encontro com o outro, que é aquilo que a gente vai chamar de vibe. Mas segura um pouquinho, porque tem mais coisa ainda para a gente tratar no flow. E o flow tem uma relação direta com aquilo que a gente chama de sono. Ah, Nelson, mas eu durmo bem. Eu durmo 14 horas por dia, 12 horas por dia, 10 horas por dia. Quantidade não é qualidade. E a gente entende que nesse momento que nós estamos vivendo, em que muito do que fazemos ficou online, e o convívio através de WhatsApp, e o convívio através de reuniões que são virtuais, deixaram as pessoas cada vez mais estressadas, cada vez mais cansadas física e mentalmente. Aliás, já vai aqui uma dica, né? Não deixe de assistir no GNT a série Sociedade do Cansaço. Aliás, se você tem acesso ao Now, por exemplo, ela está lá gravada para que vocês possam conhecer como isso é relevante nos dias de hoje, como isso é importante nas suas entregas. Alguém pode perguntar assim, o que tem a ver o meu sono com o meu trabalho? Tudo, meu amigo e minha amiga, tudo. Sabe por quê? Porque quando você não tem um sono conciliador, o teu dia seguinte jamais será o mesmo que se você tivesse. E aqui eu pego um exemplo clássico, né? Isso é um reloginho daquele tipo que você compra aí por alguns poucos reais e que mede a quantidade de sono profundo e sono leve. Observe aí que você tem 9 horas e 25 total. Só que o que importa é o sono profundo, que são 5 horas e 38 minutos. Ou seja, em outras palavras, se esse indivíduo conseguisse mergulhar no sono profundo, ele não precisaria dormir 9 horas, bastaria dormir 5 horas e meia. Nelson, mas como é que faz isso? Entendendo o seu flow, entendendo o que você precisa para poder conciliar melhor o seu sono. E é claro que aqui vão algumas coisas que são óbvias, né? Não conviver com o celular próximo ao dormir. Não ter uma televisão ligada no ambiente onde você vai descansar. Ter um ambiente que é escuro, um ambiente que tem uma temperatura que é compatível e, preferencialmente, e eu sei que talvez seja um pouquinho mais difícil, mas preferencialmente, dormir com quem não faz barulho. Mas, Nelson, qual a importância que tem esse negócio quando você fala à luz da ciência? Olha que doido o que eu vou colocar para vocês. Existe uma relação direta do sono com o que você come. Opa, Nelson, como assim? Bom, você sabe que comer alguma coisa pesada de noite é um sono que não vai ter conciliação, que não vai ter qualidade. Aliás, algo que faz um gatilho maravilhoso para o seu sono chama-se banana e cacau. Não é chocolate, tá? Aliás, é chocolate. Quando é chocolate de 70%, 90%. Agora, mas eu gosto de chocolate branco. Chocolate branco não é chocolate, é outra coisa completamente diferente. A banana libera o quê? O cacau libera o quê? Libera o triptofano, que tem uma relação com a serotonina. Bom, a serotonina, se vocês lembrarem que alguns minutos atrás a gente tratou sobre ela, é o que nós chamamos do neurotransmissor do humor. E ele é produzido em grande escala, 85% naquilo que é o nosso segundo cérebro. Ou seja, você é efetivamente o que você come. E o que você come tem uma relação com o seu sono. Sabe por quê? Porque esse negócio chamado serotonina tem uma relação direta com um troço chamado melatonina. Ah, Nelson, mas eu tomo um comprimidozinho. Sim, substâncias externas não têm o mesmo impacto, nem a mesma qualidade das substâncias que são produzidas de forma interna. Claro que aí eu estou falando de condições normais, né? Se for uma indicação médica, é outra história. Mas qual é a função da melatonina? Bom, a primeira delas, e talvez a mais importante, ela bota a glândula pineal para dormir. Ela permite que você comece a dormir, que você concilie o sono. E ela regula um negócio chamado o ritmo circadiano. E, principalmente, ela possui uma ação antioxidante. E antioxidante é o que permite que você seja jovem por mais tempo. Tem pessoas que dizem que o cara ficou velho. Eu gosto da ideia de ficar jovem por mais tempo. Mas para poder ficar jovem por mais tempo, existem alguns gatilhos. Aliás, vamos enxergar outros gatilhos importantes. Ela tem uma ação neuroprotetora. O que é isso? Você mantém aquilo que é a qualidade dos seus pensamentos, aquilo que é a qualidade das suas conexões. Então pensa o seguinte, é aquele cara que entra para a venda e sabe a tabela, sabe o prazo de entrega, sabe, ele conhece. Ele não precisa, parei um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu computador porque eu esqueci. Não, você não esquece, você está sempre bala, zero bala. Até porque é exatamente na presença desse elemento que você começa a ter ciclos que são ciclos virtuosos. E aqui vai uma baita dica, uma tremenda dica.
E não se esqueçam disso. A hora para dormir, o intervalo para dormir correto está entre 11 horas e 4 horas da manhã. Ah, Nelson, mas eu adoro assistir o Corujão, fica até 1 hora da manhã. Ok, fique. Vai pagar o preço no dia seguinte. Legal? Ou seja, quer assistir o Corujão? Vai para a internet e assiste no dia seguinte, durante o dia, né? Não tem que ficar até 1 hora da manhã. Ah, Nelson, mas eu fico de vez em quando. Bom, de vez em quando é uma história, sempre é outra. Ou seja, para que você possa ter um sono que te conduza ao flow e que te permita fazer conexões mais rápidas e que você tenha mais habilidade nas suas entregas, vendas, não se esqueça, dormir preferencialmente entre 11 e 4 da manhã. Mais do que isso, retarda um negócio chamado envelhecimento celular. Mais do que isso, aumenta, sabe quem? A imunidade. Ah, mas eu estou tomando aquele negócio de A a Z lá, não sei o que, coisa e tal. Meu amigo, tomar um negócio de A a Z é muito legal, mas tem coisas muito mais simples, como por exemplo, dormir bem. Ah, Nelson, caramba, né? Pois é, você sabe que eu tenho um amigo meu que trabalha com plantão noturno e eu percebi que ele começou a ganhar peso. Ganhou peso por quê? Porque não dormiu no espaço correto. Ah, eu tenho um amigo meu que faz plantão e eu percebi que ele anda mais estressado. Por quê? Porque ele não teve o reparo necessário do tecido. Ele não teve o ciclo necessário para poder recuperar. Dormir, meus amigos, não é um fenômeno que eu posso escolher, é um fenômeno mandatório, é algo que eu tenho que fazer. E pasmem, mas nos últimos 50 anos, a humanidade perdeu tudo isso de horas de sono. O advento, luz elétrica, televisão, celulares, telas azuis, tararau, 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 só fez com que as pessoas passassem a dormir cada vez menos. E pior, tem gente que deixa ligado, tem gente que deixa aceso, ou seja, o telefone brilha durante a noite e ele abre o olho. Meus amigos, sono profundo foi pro saco, já não tem mais. Ah, Nelson, mas eu tenho uma idade assim de ir para balada e eu enfio a balada direto e depois eu vou para casa e durmo durante a manhã toda e de tarde eu estou zerado. Não, você não está. Mesmo que você tenha 20 anos, mesmo que você tenha 25 anos, mesmo que você tenha 30 anos e que você tenha competência de ir para balada e no dia seguinte ir trabalhar, as suas entregas não serão as mesmas daqueles que dormiram no intervalo certo. Ah, mas eu tenho uma energia, sabe por quê? Eu tomo um aditivozinho daqueles assim, tipo taurina, coisa e tal. Ok, isso você está colocando para dentro para poder mobilizar a energia que você já tem. Não é uma energia que vem de fora. Então fica ligado, tem que dormir certo para que o flow do sono possa efetivamente contribuir com as suas entregas no dia seguinte, da semana, do mês, do semestre e do ano. Outra dica, para quem gosta de leitura, é o Oráculo da Noite. Aqui Siddhartha Ribeiro trabalha com um negócio chamado sonhos probabilísticos, que é muito legal de se entender. O que é sonho probabilístico, Nelson? Vou colocar aqui um caso aleatório. Né? Imagina que você mora numa cidade que tem um certo grau de violência, né? E que furto de carro é um negócio que acontece com alguma frequência. Aí você acorda de manhã com a sua esposa, né, que não fez barulho nenhum, nem ruído durante a noite, né, e você dormiu um sono conciliador, bacana. E aí o que acontece? Você então recebe a seguinte mensagem dela: não vá para o trabalho hoje de carro porque eu sonhei que o seu carro foi roubado. Aí você fala: para com isso, pô, isso é só um sonho seu. O que acontece? Você mora numa cidade que é relativamente violenta e você trabalha numa região onde existe uma sequência grande de furtos de carro nos últimos 2 meses. Aí você volta do trabalho e conta para ela que você teve que voltar de Uber porque o seu carro foi roubado. E ela diz o que para você? Eu não disse para você o que eu sonho acontece. Não é bem assim. Sonho probabilístico é o seguinte, é quando você juntou aquilo que você já sabe que sabe, por exemplo, que a pessoa está indo para um local onde existe um ambiente de furtos de carro e que existia nos últimos 60 dias um grande volume de furtos de carro. E você associou isso ao seu sonho e você acha que você é um oráculo que consegue adivinhar as coisas. Não, você não é um oráculo, é um sonho probabilístico. Leiam que vocês vão gostar. O segundo flow que eu quero trabalhar com vocês é exatamente aquele do ambiente daquilo que você traz de remuneração para poder se sustentar. O flow do trabalho, né? E veja que interessante, porque uma pequena companhia, muito pequenininha, né? A Ambev resolveu contratar uma diretora para a saúde mental. Por que será que as pessoas estão tão preocupadas com a saúde mental? Porque, na realidade, a nossa mente, que é onde nós temos no nosso cérebro uma parte dos resultados que a gente entrega,
né, e outra parte está no cérebro do abdômen, e outra parte está no cérebro do coração, existe uma relação muito forte entre o que você pensa e o que você faz, entre o que você deseja e o que você entrega. Ou seja, a saúde mental é aquilo que a nossa mente entrega para a gente todos os dias. Para isso eu tenho que ter o quê? Um bom flow de sono. Para que eu possa ter um bom flow de trabalho, eu tenho que ter um bom flow de sono. Para que isso fique mais evidenciado para vocês, pensem no seguinte: quando você começa a se perguntar assim, sim, mas qual a diferença entre mente e cérebro? Qual a separação entre mente e cérebro? Cérebro é o nosso hardware, né? É mesolímbico dopaminérgico, é hipocampo, ou seja, é a nossa estrutura cerebral. Agora vejam bem, o que é a nossa mente? Nossa mente são os nossos pensamentos, as nossas emoções, ou seja, é aquilo que move a gente através dos nossos comportamentos. Agora pasmem para o seguinte: se o meu hardware, meu cérebro, tiver algum probleminha, né, eu tiver alguma região que foi afetada, eventualmente por uma substância que eu utilizei ou por um acidente que eu tive, mas a minha mente estiver íntegra, não tem nenhum problema. Agora inverte a coisa. Inverte que a sua mente, a sua saúde mental está impactada. Impactada por quê? Porque você dorme mal, porque você come mal, porque você não pensa de forma construtiva, porque você tem pessoas à sua volta que não são pessoas que te levam por uma espiral ascendente. O que acontece? O seu cérebro começa a ser impactado. Ou seja, uma mente que não é saudável, ela não tem as entregas necessárias para que o nosso cérebro se mantenha de forma saudável. Portanto, meus amigos, não espere a Ambev chegar. Cuide da sua saúde mental, da sua saúde neural. Mas por que saúde neural? Porque tem a ver com neurônios, tem a ver com os neurotransmissores, tem a ver com aquilo que é o nosso flow. Aliás, pense no seguinte: hoje é de tão relevância e de tão importância que não existe só CEO nas empresas. Existe CHO, que é o cara que é o chefe da felicidade do escritório. Nelson, que viagem! Essa moça com uma cara de pintada de palhaço, o que ela faz? Ela zela, ela cuida para um negócio chamado felicidade. E vejam, se você não tem o flow do sono, se você não tem o flow do trabalho, se os seus feromônios estão liberando aquilo que o cérebro não sente, ou melhor, que o cérebro sente, mas que o nariz não percebe, que são os agentes estressantes, evidentemente que você não vai ter um ambiente feliz. E você quer uma coisa boa para acontecer? Venda? Tenha um ambiente feliz, tenha uma proposta. Ou seja, cuidado com aquelas pessoas que se apresentam excessivamente felizes. O que é isso? Toxicidade positiva. É aquele cara que está sempre na vibe lá em cima e cuidado com isso, porque isso pode ser fruto de alguma coisa que não é dele, e sim daquilo que ele usa, né? São as famosas substâncias que aumentam o foco, a ritalina, são as famosas substâncias que aumentam a energia, né? Os energéticos. Isso não resolve aquilo que é o feromônio do estresse. Isso pode trazer uma toxicidade positiva que não é bom para a venda. Mais do que isso, vamos entender que o trabalho ele tem um ponto de obrigação, porque eu preciso fazer as minhas entregas, ele tem um ponto de vocação, porque eu sei por que eu nasci, mas ele tem que ter o ponto da paixão. E a paixão, para que eu tenha tesão, eu tenho que ter flow, eu tenho que ter o meu intrapessoal regulado, ajustado. E aquele fine tuning, é aquele ajustezinho que você faz para poder se apaixonar e se apaixonar de novo e se reapaixonar. Pensa no seguinte: produto novo, lançamento, aquele tesão para poder vender, porque você já sabe que o cliente vai precisar daquilo. Aliás, você já sabia que ia ser lançado, você já tinha ido no cliente, feito uma provocação, está aí a paixão. É isso que eu quero, isso que eu busco, isso que eu desejo, porque é ali que está exatamente aquilo que nós precisamos para poder manter a nossa vocação. O que é a vocação? Mark Twain tem uma frase muito boa para definir isso. Os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa quais são? Primeiro, o dia que eu nasci. E o segundo, quando eu descubro por que eu nasci. Ao descobrir por que eu nasci, aquilo que é obrigação para mim, e que pode ser às vezes mais pesado, e que pode gerar um nível de estresse para mim, ou de ansiedade, automaticamente cai para a vocação e de repente eu sinto que eu estou novamente apaixonado. Portanto, meus amigos, o flow tem uma relação direta com a paixão. E vejam que, quando você pergunta para uma pessoa, né, como é que é a juventude milênio? Como é que é hoje os caras que têm 20 anos, que têm 18 anos? Essa é uma juventude que terá no mínimo 3 ou 4 trabalhos. Essa é uma juventude que não aguenta ficar muito tempo no mesmo trabalho. Ok, talvez então faça parte dessa juventude.
apesar de ser jovem há mais tempo, né, já nos meus 67 anos, eu posso entender o seguinte: o meu flow sempre foi a insatisfação. No momento em que eu atinjo aquilo que são as minhas metas, eu quero trocar. E alguém, ao longo da minha vida, alguém não, várias pessoas me disseram: Nelson, você vive mudando, cara. Você muda de cidade, você muda de casamento, você muda de profissão. Sim, mudo. É um zigue-zague mesmo, né? Alguém poderia dizer: isso é insegurança, isso é instabilidade. Não, isso é alguma coisa que eu aprendi lá atrás e muito cedo. É que quando essa linha for contínua, é possível que alguma coisa tenha morrido dentro de você. Se assemelha um pouquinho com o eletrocardiograma, né? E quando morre alguma coisa dentro da gente, a gente perde a paixão. E quando a gente perde a paixão, a gente desconectou do flow. Quando a gente desconecta do flow, a gente não avança. Mas muito cuidado, porque existe hoje uma prática muito regular do negócio chamado imunidade cognitiva. E é um escudo que as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo através da polarização, né? Que é quando você vai para o ambiente da venda e alguém quer conversar com você, por exemplo, sobre política, cuidado, porque esse ambiente é um ambiente que pode estar com uma imunização cognitiva tão grande que a pessoa não consegue sequer escutar o que você pensa. E pior, você pode ser considerado como inimigo dos pensamentos dele. Então, imunização cognitiva é alguma coisa que as pessoas se agarram para poder manter os seus valores e suas crenças. E vejam, tem estratégia para imunizar as pessoas cognitivamente. Estou falando de polarização mesmo, tá? Polarização de time de futebol, polarização de política, polarização de religião, polarização, né? E essas fases, elas passam primeiro por uma questão de isolamento. A pessoa vai tirando do seu convívio aquelas pessoas que pensam diferente. Alguma coisa do tipo assim: você vende um produto e tem um outro representante comercial que também vende esse produto. Legal? Só que aquele representante comercial que não é você, pensa igual a ele. É claro que ele vai escolher aquele cara. Então, muito cuidado com essas ideias de que eu devo tratar de assuntos que são hoje muito polarizados. Segunda etapa da imunização cognitiva: redução à exposição. O cara passa a frequentar os ambientes virtuais e presenciais que têm uma relação direta com aquilo que são os seus argumentos, com aquilo que tem a ver com o que ele pensa. Ou seja, é o que a inteligência artificial faz para a gente nas redes sociais ou na rede profissional. Rede profissional LinkedIn, redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e outras tantas. Mas o que você quer dizer com isso? É que a inteligência artificial sabe que se você deu like naquilo que você acabou de ler num post, significa que é aquilo que você gosta. Então ela vai colocar muito mais daquilo do que dos seus contrapontos. Mais ainda, conexão com crenças e emoções poderosas. As pessoas começam a ser ameaçadas do tipo assim: se você não seguir essa ideia, alguma coisa ruim vai acontecer com você, viu? Se você não... Presta atenção, hein? Ou seja, as pessoas são ameaçadas e se sentem ameaçadas e assimilam a ameaça. Mais ainda, se associam grupos para combater ideias de grupos diferentes. Na quinta fase vem um momento que a gente chama de lavagem cerebral. Cria-se slogans, cria sistemas onde a repetição faz com que as pessoas acreditem naquilo que é absurdo. Como, por exemplo, a Terra é plana. Tem gente que bota na internet lá, pesquisa Terra é plana, e daqui a pouco começa a aparecer no timeline dele um monte de coisa de Terra é plana. Daqui a pouco o cara está acreditando. Mas o Bezos lá da Amazon foi lá em cima, tirou uma foto e mostrou que a Terra é redonda. Ah, não, aquilo não é verdade, aquilo é uma montagem, aquilo é fake news. Né? Ou seja, muito cuidado com a imunização cognitiva, porque os psicólogos que estudam a psicologia de massa entenderam que isso é muito mais para proteger os nossos credos do que para avaliar o que é verdade ou o que é mentira. E galera, não adianta mostrar recibo, grampo telefônico, mensagem no WhatsApp, vídeo, porque o cara diz sempre aquele negócio: ah, isso aí não é verdade, isso é fake news. Não há fatos que você possa fazer com que a pessoa acredite naquilo que é o óbvio, aquilo que a ciência comprovou. E mais ainda, não tem argumento lógico. Na realidade, só não muda de pensamento quem não tem outro pensamento, né? Eu estou tão acolhido por aquela coisa que me dá conforto, que faz com que eu acredite que aquilo é verdade, que eu não consigo pensar em mais nada. Ou seja, meu pensamento é único. Aliás, para ler. Esse é o problema da fake news, né? É que ela diz para a pessoa exatamente o que ela pensa. E ao dizer para a pessoa exatamente o que ela pensa, o que acontece? Ela acredita. Até porque tem uma relação com aquilo que é a imunização cognitiva. Mas eu não tenho uma notícia boa.
É, eu tenho, na realidade, duas notícias boas. E essas duas notícias boas me fazem compreender que quando eu começo a avançar nessa direção, eu começo a entender que cada vez mais as notícias podem ser boas e podem ser não tão boas. Na realidade, quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que existe uma forma de eu poder tratar disso de maneira bastante interessante, que é quando eu começo a entender que notícias ruins também fazem com que as pessoas possam trabalhar de forma a construir algo que é novo. E aqui eu estou tendo um probleminha que é passar o slide. Se vocês me permitem um instantezinho aqui, eu vou dar uma pausa para poder... Opa, passou o slide, beleza. Eu tenho duas notícias boas. Aqui vocês vão ver, sabe o quê? Vocês vão ver conexões de neurônios. Pessoas que têm apenas um pensamento, uma forma de pensar, os neurônios se conectam e se mantêm permanentemente naquela conexão. E qual é a boa notícia? É que eu, no momento que enxergo e escuto alguma coisa que é diferente daquilo que eu penso, eu crio outras conexões diferentes. Então vocês vão ver esse negocinho aí que é branco no meio e que tem uma porção de ramificações que são os dendritos, ora se conectando com uma, ora se conectando com outra. Alguém pode perguntar assim, Nelson, mas o que é esse negocinho aí? Isso são células nervosas. Essas células nervosas, quando você não tem imunização cognitiva, quando o seu flow do trabalho, o seu flow do sono está de acordo, ora busca um pensamento, ora busca uma pergunta. Recebendo uma resposta, ele cria um novo pensamento. Ou seja, para o humano, para o cérebro do humano, tem algo mágico que acontece. E você só precisa de duas coisas. Dar informação para ele, sem imunização cognitiva, e depois dar emoções fortes. O restante ele faz sozinho. Mas Nelson, o que tem a ver isso com a venda? É que a venda também tem que ter uma dose de emoção. Alguma coisa do tipo assim, vou pegar um exemplo simples, né? Eu prometi a venda para ser entregue no dia 5 de novembro, legal? Esse é o prazo de entrega. E você sabe que a entrega vai ser feita no dia 3 de novembro, legal? E aí chega e o cliente liga para você, vem cá, você antecipou? Pô, eu precisava dela antes, coisa e tal. Ou seja, alguma coisa que emocione esse processo, legal? Eu sei que tabela de preço talvez não seja a coisa da emoção tão positiva ou mais forte, mas algo que você possa construir e que traga essa emoção e que traga principalmente conteúdo para o seu cliente. Porque essa talvez seja a primeira e boa notícia. A segunda boa notícia, além das emoções fortes e trazer conteúdo para o seu cérebro, para que ele não fique imunizado cognitivamente, é que na natureza nada se cria, nada se transforma, já dizia Lavoisier. Inclusive as emoções. Ou seja, emoção é alguma coisa que fica impregnado, que fica completamente aderido, que dá match com aquilo que você tem na relação. Então, lembrando que quando você é alguém que tem a mesma polarização dos outros, esse match pode acontecer. Mas não corra o risco de ter a polarização diferente e de tratar assuntos que têm polos muito diferentes com pessoas que têm imunização cognitiva, porque efetivamente ele poderá trocar de fornecedor sem nenhuma dúvida. Mais do que isso, e talvez a segunda boa notícia, é a poda neural. Nelson, o que é uma poda neural? Imagine que o nosso cérebro é como se fosse uma árvore com várias folhas. Quanto mais você conecta conteúdos novos, quando você aprende, por exemplo, o pós-não-venda, como nós vimos no nosso primeiro encontro, quando você aprende coisas como aprendeu nos 3 que me antecederam agora, né, nesse mês que nós estamos comemorando o Dia Internacional do Representante Comercial, quanto mais conteúdo você entrega para o seu cérebro, mais ele fertiliza. Porém, o contrário também existe. Quanto mais você diminui o conteúdo que entrega para o seu cérebro, menor serão as conexões que ele estabelece. Ou seja, a poda neural, que é quando você apaga conexões. Portanto, meus amigos, por favor, não estudem só aquilo que está relacionado com vendas. Estude tudo aquilo que for possível e que você lá na frente vai poder conectar. Tenham assuntos férteis, assuntos que são de desenvolvimento, de crescimento pessoal, de crescimento interpessoal, porque se o seu flow é construtivo, se você está levando para a venda alguma coisa que não estressa o outro, porque o seu feromônio não é um feromônio estressante, melhor ainda. Ah, Nelson, então agora eu entendi a importância que tem esse negócio do feromônio, né? Parei um pouquinho que eu vou assistir de novo lá o começo do seu trabalho. Assistam quantas vezes quiserem e aproveitem porque é assim que a coisa funciona. Evidentemente, como praticante de atividade física, né,
eu não poderia deixar de fora o flow do exercício, né? E que é algo que traz para a gente muitas coisas assim que a gente às vezes não percebe, né? Eu vou trazer aqui um gráfico que é clássico daquilo que a gente faz, que é o recursos humanos, que é a área comportamental. Sempre que existir uma zona de conforto, ou seja, o status quo está redondo, estamos falando aí em 2019, 2018, não tínhamos ainda pandemia, coisa e tal, as coisas estavam mais ou menos reguladas, né? Existia um produto, existia um prazo de entrega, né? Coloquem nesse momento algo novo, como por exemplo, carros que não conseguem sair da indústria montadora porque falta chip. E falta chip por quê? Porque no momento que diminuiu a produção de carros, eles botaram chip para fazer telefone celular. Pior ainda, Taiwan, que é uma grande produtora de chips para carro, teve seca. E vocês sabem que para poder lavar o silício você precisa de água, né? Uma quantidade enorme de água. Ou seja, a produção de carro parou. Então os carros usados estão vendendo muito mais. Então, ou seja, nós tínhamos uma zona de conforto entre fabricação, montagem e entrega. De repente, aconteceu a pandemia e eu comecei a aprender que eu dependia muito de um elemento. Aí vem o novo. O novo leva a gente a uma zona que a gente chama de resistência. Não, mas isso aí vai passar, fica tranquilo. É uma coisa mais de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aliás, quem comprou carro novo talvez tenha prazos incríveis, né? O cara diz assim, não, em dezembro eu te entrego. Aí você liga lá e diz assim, e aí, dezembro você entrega? Foi para fevereiro, sinto muito. Ou seja, a tua resistência não vai determinar em nada a entrega do teu carro novo. Aí vem uma zona chamada de confronto. Eu vou ter que viver sobre uma situação nova. Pior, eu já vendi o meu carro usado porque o cara me prometeu que ia entregar em dezembro. E não vai entregar em dezembro. Como é que eu faço agora? Vai ter que alugar o carro, vai ter que andar de Uber. Ou seja, vem aquilo que é o novo. E eu posso sofrer ou aceitar. Sofrimento gera alguma coisa como ansiedade. Sofrimento gera estresse. Pior, se você está estressado porque seu carro novo não chegou e você já entregou o seu carro antigo, você vai para a venda e você vai levar um feromônio para lá, que não é um feromônio desejado pelo outro. E pior, ele também vai ficar estressado e é possível que a venda não aconteça. Nelson de Deus, o que tem a ver o meu carro com a venda que eu vou fazer? Tudo a ver, meu amigo. Por quê? Porque no momento em que você produz um feromônio, que não é o feromônio do flow, não é o feromônio do teu intrapessoal construtivo, você vai entregar uma venda que é envesada ou pior, pode não vender. Mas no momento que você aceita isso, você para de sofrer. E no momento que você parou de sofrer, você começa a perceber alguns ganhos. Quais são os ganhos? Por exemplo, você pode descobrir que existe uma alocação, que é uma alocação especial nessa condição para quem não recebeu o carro, tem um preço menor. Ou tem alguém que faz Uber e que passa a ser seu fornecedor direto e que você pode, inclusive, realizar a venda para esse cara. Ou seja, alguma coisa que você ganhe. Porque perder você já perdeu. Agora também chorar o leite derramado não adianta em nada, né? Mas agora vem a parte mais legal, sabe por quê? Porque esse gráfico tem tudo a ver com o flow do exercício. E alguém pode dizer, não, se você está pirando na batatinha aí, cara, você viajou. Tô não, você quer ver uma coisa? Você quer ver como é que eu não estou pirando? Pensa no seguinte, estímulo, subir uma parede colocando pinos no buraco. Legal? Evidentemente que depois de 7 ou 8 subidas dessa, eu chego no estado de fadiga. Só que esse estado de fadiga me leva a uma recuperação. Essa recuperação que vem através de quem? Do meu sono, da minha alimentação, me leva a um negócio chamado supercompensação. Essa supercompensação me leva a saber o quê? A melhora da minha aptidão física. Ou seja, eu amanhã, uma vez que treinei hoje, serei melhor do que ontem. Mas para isso eu preciso ter o flow do sono, o flow do exercício, o flow do trabalho, menos estresse, menos feromônios negativos. Ou seja, se você olhar essa curva do exercício físico, você vai ver que ela é exatamente ou muito parecida com a curva da mudança. Nelson de Deus, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que no momento em que você tem estímulos físicos, você automaticamente se torna uma pessoa mais resiliente. Você se torna uma pessoa que você se adapta melhor. E Charles Darwin já dizia, não vai permanecer nem o mais forte, nem o mais veloz, mas sim aquele que melhor se adapta. Então, meus amigos, para 2022, muito exercício físico, muita adaptação nas mudanças, porque se você acha que já chegou no final da pandemia, não, ela não chegou, ela só reduziu a aceleração. Mas esse é um elemento permanente nas nossas vidas. As nossas vidas, que eram presenciais na grande maioria,
das nossas vendas passam a ter o híbrido, que é um pouco presencial, um pouco não presencial, ou talvez mais híbrido, né, ou talvez mais não presencial do que presencial. Enfim, as mudanças chegaram para ficar. Aliás, a mudança nada mais é o que nós mais vivemos. E aí vai um convite para vocês, né? Eu nunca gostei da zona de conforto, né? Se você vai ficar por aí, tudo bem, né? Eu estou caindo fora. Aliás, eu estou sempre caindo fora porque mudança faz parte do meu mote. Mas para que eu possa entender o exercício físico, eu tenho que entender que eu preciso ir com calma e com a alma. Por quê? Porque o exercício físico ele tem uma propriedade. A primeira entrega que você faz, o primeiro treino que você faz depois de estar muito tempo parado, parece um treino mágico, que você estava muito bem obrigado, que você não vai sentir nenhum tipo de desconforto. Cuidado, porque excesso de exercício físico é tão ruim quanto a falta dele. Ou seja, é um negócio que a gente chama o invertido. Ou seja, o U invertido determina que pessoas de baixa imunidade também são pessoas que têm excesso de atividade. Para que eu tenha algo que seja equilibrado, eu tenho que ter medidas e prazer naquilo que eu faço. Para isso, eu trago para vocês a teoria do desprazer, que é o quê? É que quando você vai para um exercício que tem alta intensidade, tem uma região do seu cérebro que não gosta muito da ideia e que muitas vezes diminui a sua taxa de aderência. Portanto, para começar a atividade física amanhã, para começar a atividade física no começo da semana que vem, no começo do mês que vem, não se esqueçam, é necessário que você vá com calma e com a alma. Ou seja, pare e passo. Faz um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, não soca o pé de uma vez só, porque socar o pé de uma vez só faz com que você tenha uma teoria do desprazer. Nelson, o que tem a ver isso com venda? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque se você vai para 3 vendas, se você não realiza nenhuma, você pode ter um nível de frustração que é difícil de você recuperar. Então, se você conhece nesse flow da venda, quem é que vai ter uma aceitação melhor da sua venda, quem é que vai ter mais dificuldade para vender, coisa e tal, organize o seu flow para que você não conduza feromônios estressantes, porque eles mesmos é que muitas vezes provocam a não venda na sequência daquilo que você faz. E veja, a ausência de qualquer coisa ou excesso de qualquer coisa tem uma relação com vício. Vício é tudo aquilo que a gente não consegue abrir mão. E o humano só abandona o vício quando o esforço é maior do que o prazer. É quando 2 elementos do nosso cérebro se encontram. O primeiro elemento chama-se o giro parahipocampal e o segundo elemento se chama o mesolímbico dopaminérgico. Nelson, nomes bonitos, mas não entendi nada. No giro parahipocampal é quando se formam novos hábitos. Então, por exemplo, você se lembra de uma época que não era obrigatório cadeirinha para crianças no carro? Pois é. Você, de repente, você tem um filho pequeno, ou se teve um filho pequeno, passou por ele, você passou a usar a cadeirinha. Por quê? Porque o seu giro parahipocampal se acostumou com a ideia, aceitou a ideia, formou um novo hábito. Você lembra de uma época que não tinha que usar cinto de segurança, até porque não tinha cinto de segurança no carro? Você lembra de uma época em que era permitido fumar dentro do avião? Era permitido fumar dentro do avião. Ou seja, o seu giro parahipocampal ele tem a propriedade de criar novos hábitos. Mas para isso você tem que fazer o match, você tem que fazer o encontro com aquele elemento que é o mesolímbico dopaminérgico. Ou seja, você tem que começar a encontrar prazer naquilo que efetivamente até então não te trazia muito prazer. Mas como é que eu faço isso? Fazendo um pouquinho de cada vez e mudando um pouquinho de cada vez até o momento que você percebe que não dá mais para viver sem aquilo. E isso também acontece na venda, né? Que quando você começa a perceber que os seus feromônios, quando você vai de um cliente para o outro, eles podem ser reativados. Reativados no sentido de não levá-los. Ou seja, é quando você, por exemplo, coloca, não vendi, estou estressado, o cara me estressou, o cara... Ok, para o carro, vai no parque, dá uma caminhada, respira. Respira fundo, caminha, dá uma suada, sua um pouquinho, desconecta com aquilo que não foi bom e volta para a venda seguinte. Nelson, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Ok, se você não tem tempo para tudo isso, talvez você possa perder a próxima venda. E para que a gente não possa deixar de lado, a vibe. Meus amigos, a vibe me leva a entender o seguinte. Estou falando do interpessoal, eu com o outro. Não é mais o intrapessoal, eu comigo mesmo. E para isso, eu estou resgatando algo que eu deixei pendurado lá no nosso último encontro, né? Do seminário, do 8º seminário, em que é como se eu tivesse, então, eletroencefalograma colocado
em duas cabeças, na sua, representante comercial, e naquele que é o seu cliente. E a vibe está numa conexão tão grande que é como se vocês estivessem fundindo um cérebro com o outro. E aí é que acontece exatamente aquilo que é necessário o saber, aquilo que é necessário o conhecer. E lembrem-se, aliás, não vou nem ler, leiam vocês mesmos. Pois é. Para isso eu tenho que ter o meu flow regulado. Para que eu tenha uma vibe onde a preocupação não vai levar o problema embora, eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que me conhecer cada vez mais. E na medida que eu conheço isso dentro de mim, eu melhoro a minha relação com os outros. E aqui não podemos deixar de registrar que estamos falando de algo muito legal que recentemente foi estudado pela neurociências, que são 40 mil neurônios que estão no nosso coração e que determinam também as nossas emoções, como nós convivemos. É quando você sente que subiu a adrenalina de tal forma que o seu coração começa a palpitar mais forte porque você vendeu ou porque você não vendeu. Ou seja, a preocupação não leva o problema embora. Mais do que isso, eu queria oferecer para vocês um upload, né, daquilo que está por acontecer para que você entenda a vibe que você vai precisar entrar daqui para frente. Nós estamos vivendo cada vez mais um mundo onde você terá jovens há mais tempo do que jovens há menos tempo. Isso aqui eu chamarei de um bônus no nosso encontro. E eu quero dizer com isso, eu nasci na década de 50, legal? E nessa época o IBGE dizia o seguinte, você vai viver, Nelson, que nasceu na década de 50, alguma coisa como 43 anos, ponto 2. Ou seja, se eu olhasse para esse indicador, eu poderia dizer que eu já tenho uma lápide em minha homenagem. E essa lápide teria alguma coisa perto de 1998. Ou seja, eu já teria ido dessa para uma outra. Que algumas pessoas até dizem, né? É dessa para uma outra melhor, né? Eu não sei se é melhor ou se é pior, né? Nunca tive lá, né? Mas, de novo, eu estou com um probleminha aqui de um bugzinho, né? Que adora me visitar de vez em quando. E já já eu acho que eu vou conseguir resolver. Se eu não conseguir resolver, eu vou ter que reiniciar. Ah, agora foi. Beleza, muito bem. 98. Ótimo. Mas, podendo entender isso, a gente vai entender que nós já somos mais avós do que netos. E em sendo mais avós do que netos, a gente começa a compreender o seguinte, para que nós pudéssemos ter um equilíbrio hoje entre avós e netos, nós teríamos que ter uma família que fosse no mínimo de 3 pessoas, filhos. Ou seja, como nós temos uma média de 1,74 filhos nascendo no Brasil, automaticamente, logo, logo, nós seremos muito mais avós do que netos, que já somos, e seremos cada vez mais. O que você quer dizer com isso, Nelson? Eu quero dizer que os nossos próximos clientes, por exemplo, de Porto Alegre, que é uma cidade que estuda essa questão do envelhecimento da população, são clientes que terão mais de 50 anos. O que você quer dizer com isso, Nelson? Eu quero dizer que em 2030, daqui a praticamente 8 anos, nós já seremos, na cidade de Porto Alegre, mais idosos do que jovens. Nós já somos mais idosos do que adolescentes de 14 anos. Ou seja, você, representante comercial, aquele que lida com a estratégia de venda, se prepare porque o seu comprador não terá o perfil que tem hoje, em 8 anos. E para que a gente possa compreender isso de forma bastante séria e bastante grave, né? De alguma forma até compreendendo que isso é alguma coisa que não pode ser deixada de lado, eu vou registrar para vocês que quando você começa a entender isso, você começa a entender que existe realmente algo que não dá para escolher. E por último, não menos importante, algo que eu gosto sempre de registrar para todos, né, e para todas, né, é que se a vida está uma barra, não se esqueçam, tem alguma coisa que vai melhorar o seu flow, que é alguma coisa que vai melhorar a sua vibe e que tem uma relação direta com aquilo que é a vida que você leva. Para que possamos escutar vocês, eu gostaria que a gente pudesse se conectar e, por favor, aproximem agora a tua câmera do celular e que vocês pudessem me dar o feedback, né? Porque é ali que eu consigo me retroalimentar e entender como é que vocês apreciaram esse momento que nós tivemos com vocês. Os meus agradecimentos a Roberto, a Marlete, a Newton, que foram incansáveis de novo naquilo que é a produção desse material. Um abraço e até uma próxima. Fiquem bem e bora fazer mais e melhor em 2022. Um abraço. Prezados colegas representantes comerciais, estamos encerrando o mês de outubro, que foi todo voltado para as comemorações do Dia Pan-Americano do Representante Comercial. Apresentamos palestras motivacionais
com convidados muito especiais. A primeira palestra ficou a cargo do renomado Márcio Mâncio, realizada no dia 1º de outubro, que discorreu sobre o tema Desafios e cenários da representação comercial pós-pandemia. Já no dia 7, tivemos a grata satisfação de contar com a psicóloga doutora Zeila Bedin, que nos brindou com a palestra Saúde Mental, Equilíbrio e Bem-Estar. Para facilitar o dia a dia do representante comercial, apresentamos a palestra de Vitor Deodara Cruvinel, que foi no dia 14, falando sobre o CorePay, programa de cashback do Core do Rio Grande do Sul, compartilhando lembranças com a intenção de homenagear aqueles colegas que, no passado, abriram as portas da representação comercial. Nosso setor de comunicação produziu documentário que visam valorizar pessoas que fazem ou fizeram algo relevante para a categoria, com depoimento dos homenageados, de amigos, parentes, além de fotos e vídeos que ajudam a ilustrar e contribuírem ainda mais com o projeto. Tivemos nesse semestre, no dia 21 de outubro, a senhora Tânia Maria Tim como homenageada. E hoje, encerrando o mês do representante comercial, contamos com o palestrante Nelson Bittencourt, que discorreu sobre as melhores coisas acontecem para quem faz. E, em 2022, vamos fazer melhor? Esperamos que a programação tenha contribuído para o desenvolvimento pessoal e profissional dos colegas representantes comerciais. Pois acredito que tudo nessa vida se renova. Tudo recomeça, tudo renasce, tudo avança. Creio no bem e na força maior que nos move. Creio em dias de paz e saúde para todos e que a felicidade acontece quando nos colocamos a favor de todos, o bem em tudo e para todos. Desejo boas vendas a todos os colegas.